Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos. E hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de espaço, poder e territórios nacionais. Então, veja só, hoje a gente vai trabalhar a parte de nação, estado e territórios. E vocês podem acompanhar a leitura a partir da página 57 a 56, que é o nosso indicativo de leitura, tá bom? E aí vejam só o que acontece. Hoje a gente vai trabalhar mais com formas de conceitos. E o que serão esses conceitos? A gente vai entender o significado de nação, estado, território, territorialidade, povo, certo? Por quê? Porque quando a gente consegue entender o conceito, o significado de cada um desses termos, a gente consegue entender ele numa discussão mais social, né, do que a gente vai ver pela frente. A gente vai conseguir identificar esses elementos dentro de uma sociedade politizada, tá bom? Então vamos lá. A princípio a gente vai entender o que é nação. Nação é um grupo de indivíduos, de pessoas, que dividem as múltiplas características, sejam ela linguística, cultural, histórica, né, semelhantes. Ou seja, o Brasil, ele é uma nação porque os seus indivíduos, eles fazem parte de um mesmo grupo linguístico, de um mesmo grupo histórico, de um mesmo grupo de culturas, né? Então, os indivíduos do Brasil, né, nós brasileiros, nós fazemos parte da nação brasileira porque temos características próximas, semelhantes e até mesmo iguais, certo? Então, o que dá uma caracterização de nação são justamente as semelhanças que esses indivíduos apresentam uns com os outros e que acabam formando grupos. E esses grupos, eles são chamados de nações, tá bom? Espero que estejam ficando clara a explicação e qualquer coisa vocês chamem no privado. Vamos mais à frente. Outro conceito que precisa ser entendido por vocês é o Estado. Só que, no contexto que a gente está trabalhando na geografia agora, a gente não vai falar de Estado como uma representação territorial, com a representação de um governador ou coisa do tipo. A gente vai falar de Estado focando em algo maior, um território mais amplo. E aí é quando a gente tem a substituição do nome país por Estado. Quando a gente fala de Estado no atual contexto do nosso ensino, aprendizado, a gente está fazendo referência a um país, né? E aí o seu conceito entra como uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Então, o que acontece? O Brasil é um Estado e ele tem a sua representação política, né, através do voto democrático, tem a sua representação política e essa representação política ela se faz soberana dentro de uma delimitação do território, que é a extensão territorial do nosso país, certo? Lembrando, o Estado, no atual contexto que a gente está estudando, ele não faz referência aos estados de um país, como a gente tem no nosso, mas ele entra aí em outro significado. Ele entra como se fosse um país. E outra questão muito importante, nesse mesmo contexto, Estado não é escrito com a letra minúscula, a letra E minúscula, ela é com a letra maiúscula, para dar uma importância maior a esse termo, a esse conceito. Então, veja, quando a gente chama o Brasil de Estado, a gente não está menosprezando, deixando ele num patamar menor, mas a gente está valorizando a intitulação que ele tem pela sua representação política e pela sua extensão territorial, tá bom? Vamos mais para frente. Território. O território é um espaço geográfico delimitado, né? Território é aquele espaço que a gente ocupa dentro do espaço geográfico, seja ele de grande ou de pequena extensão, né? E aí, geralmente, esse território ele é delimitado
E a sua delimitação ela é marcada por fronteiras, ou seja, território é a área terrestre pertencente a um estado. E essa área terrestre, ao se romper, né, ao chegar ao seu limite, ela faz limite com outro estado, com outro país, tá bom? E aí, outra coisa que é interessante ser dita em questão ao território é que dentro desse território ele precisa ter uma representação soberana e autônoma política, né? Então, tipo, para o Brasil ser um estado pertencente a um território, esse território ele tem que ter um representante legal, que aí no caso é um presidente, e que tem aí uma autonomia política. A autonomia do presidente brasileiro não pode depender ou ser influenciada por outros, né? Ele não pode ser tipo um vice-presidente. Ele tem que ter a sua autonomia dentro daquele território. Quem manda, quem impõe regras é o presidente. E ele deve fazer aquilo dentro do seu território, sem ninguém, entre aspas, mandar, certo? E aí temos o conceito de territorialidade, que é quando o Estado, país, possui poder de mando sobre a população, que pode ser reconhecido de forma soberana ou suprema. E aí o que significa isso? A questão do mando sobre a população. A gente sabe que muitas das regras, das leis, de aprovações e de negações que a população tem em requisitos de Estado, de país, tem que passar pela mão do seu representante político, não é verdade? Então, tipo, se eu pretendo lançar uma lei que seja proibido o uso de algum combustível de carro que é muito ofensivo para a saúde. A gasolina que tem um cheiro super forte, por exemplo. Se eu preciso de uma lei que proíba o uso de gasolina no Brasil, eu lanço a lei, a proposta, mas ela só pode ser aprovada ou negada pelo presidente. Isso ele tá exercendo a sua soberania no país, né? E aí, quando diz soberano, é porque nós, como cidadãos, podemos intervir nessa gestão. A gente pode opinar de acordo com as nossas necessidades. Já quando fala de forma suprema, é quando as vontades do presidente são autoritárias, são impostas de forma autoritária e que a gente não possa contra-rebater, né? Ele diz que a gente vai usar gasolina ou a gente não vai usar a gasolina a desejo dele e a gente só pode obedecer, certo? E aí vem o povo, né? Que somos os elementos naturais desse estado, né? Somos nós os indivíduos, que pode ser formado por mais de uma nação. E aí é uma coisa bem interessante ser dita que o que caracteriza uma nação são justamente as particularidades desses indivíduos, né? São as coisas que eles têm em comum, né? Que eles têm em comum e que formam um indivíduo se aglomerar e formarem grupos. E aí um território tão vasto como é o Brasil, por exemplo, ele pode ter vários tipos de nações dentro do único território. Como é que pode ser isso, Edviges? Vou explicar. A gente tem, né, aí milhões de pessoas morando no Brasil, certo? E aí, logo no início eu disse a vocês que nação eram características de indivíduos culturais, linguísticas, blá e tal. Então, beleza. Isso forma um grupo de indivíduos. Só que se no Brasil a gente tem uma população chinesa, por exemplo, a gente tem vários imigrantes e descendentes de chineses que moram no Brasil e que têm histórias culturais diferentes, formas linguísticas diferentes. E isso faz com que eles sejam uma nação dentro do Brasil. E aí já vai ser uma nação diferente da nação raiz dentro do próprio Brasil, né? Então, veja só, o Estado, o país, ele pode ter
a sua nação específica, cultural, linguística e tal, de origem daquele estado, mas também ele pode ter outras nações que têm outras crenças, têm outras culturas, outras formas linguísticas, enfim. Certo? Então, gente, espero que vocês estejam entendendo, tá bom? Então, vamos lá. Além do território, uma nação se configura como Estado quando tem um governo reconhecido pelas pessoas como autoridade máxima. E aí a gente volta a focar na questão da representação política, né? Que aí ela vem como autoridade máxima, que é reconhecida dentro da nação, ou até mesmo uma unidade política, né? Então, veja só, como eu disse antes, um único estado pode ter várias nações dentro de sua extensão territorial, mas a representação política, ela precisa ser aceita por ambas nações, por todas as nações daquele território. E aí é quando a gente vem com o poder do voto. A gente fala do poder do voto. Porque mesmo que a gente tenha imigrantes ou pessoas que são de outra nacionalidade morando no nosso território, a partir do momento que eles migram para cá, que eles moram para cá e decidem morar de vez, eles podem mudar a sua nacionalidade de nascença, né, do país que nasceu, e se tornarem brasileiros. E quando eles fazem isso, eles têm direito a exercer seu voto aqui no Brasil. Então, eles fazem parte das eleições. E quando eles fazem parte das eleições, eles estão elegendo alguém que eles vão reconhecer como autoridade daquele estado. Tá bom? E aí, vem também a questão das nações sem estados. O que são essas nações? Volto a lembrar o conceito de nação. Características que acabam agrupando indivíduos nas características que eles se assemelham, né? E aí pode ser que aconteça também que dentro desse território existam indivíduos que tenham crenças diferentes, que tenham culturas, histórias diferentes e que não são reconhecidos pelo Estado porque eles não são de acordo com aquilo que o Estado prega. Então, veja só. É como se tivesse um grupo de indivíduos, uma nação, que não aceita, né? Agora, sim, é importante ser dito que é um grupo. Não é, tipo, eu achar que isso aqui tá errado, aí vem outra pessoa e diz que tá errado, que concorda só com esse ponto. Não, é uma nação que tem várias características em comum. Então, veja só, é grupo. Não é, eu faço parte de um grupo, aí eu vou e chamo fulano para fazer parte do mesmo grupo. Não, são ideais, são culturas, variações linguísticas que se assemelham. Então, já é um grupo que, a partir do momento que você existe, você já faz parte desse grupo porque você tem as mesmas características que ele. Então, vejam só. Pode ser que existam grupos de indivíduos que não aceitem receber ordens governamentais de um Estado, né? Ele pode se mostrar contra o Estado. Então, ele passa a viver dentro do território, ele vive dentro daquele território, mas não necessariamente ele aceite as imposições daquele atual governo, né, daquele Estado. E aí eles podem ou continuar vivendo sem o Estado, sem uma representação de Estado, ou então, com o decorrer dos anos, aí vai tudo uma questão burocrática, eles podem recorrer a uma representação de Estado arquitetada e estruturada por eles, por aquele próprio grupo. É como se a região Nordeste, um exemplo. A gente tem a nação brasileira e aí tem a região Nordeste. A região Nordeste, ela faz parte de uma nação à parte das outras. E aí, a região Nordeste e os indivíduos da região Nordeste vão de contra a atual gestão governamental ou qualquer outra que já passou. E aí é importante ser dito isso, que não é uma coisa que nasça hoje, é uma coisa que já vem construída ao longo da história daquele povo, né? E aí, voltando por exemplo, a região Nordeste, os indivíduos
não aceitam as formas de gestão daquele estado. Já há alguns até séculos. A gente pode utilizar como referência, né? E aí o que é que acontece? O Nordeste tem a sua vivência à parte, né? Sem aceitar as imposições e começa a buscar meios, e aí esses meios eles precisam ser orquestrados judicialmente para que eles da região Nordeste elejam um presidente ou uma representação governamental própria, tá bom? E aí, entendido essa parte, vem a questão da geopolítica, né? A geopolítica e sua importância para a compreensão do mundo. E aí, gente, o que vem a ser a geopolítica? A geopolítica é a geografia que estuda os múltiplos acontecimentos, não só nacionais, mas também internacionais, né? Então, a geopolítica, ela estuda disputas políticas que tenham interferências internas e externas. A geopolítica estuda acontecimentos socioambientais que interferem em um país, mas que também possam vir a interferir em outros movimentos de outros países. A questão de acordos internacionais. A geopolítica também passa a estudar esses acordos no intuito de saber se os países que estão fazendo um determinado acordo, por exemplo, a compra de petróleo, o Brasil vende o petróleo para o Canadá. Então, a geopolítica ela vai fazer o quê? Ela vai estudar esse acordo para saber se o Brasil tem vantagens nesse acordo ou desvantagens e, ao mesmo tempo, o que os demais países do mundo estão perdendo nesse acordo ou ganhando, certo? Então, assim, a geopolítica, por mais que ela pareça uma coisa simples, ela acaba que sendo algo muito complexo, porque ela estuda tanto os movimentos socialistas, né, da sociedade, como ela também estuda as informações geográficas e todo o enredo que ela atinge em escala nacional e internacional, tá bom? Então, por hoje, a gente fica com a explicação desses conceitos e aí, qualquer dúvida, vocês me perguntem no privado. Para a atividade dessa semana, a gente vai fazer a do livro, da página 61, e aí é no mesmo esquema. Me mandem aí no privado, certo? E a gente vai se falando até a próxima aula, tá bom? Um grande cheiro para vocês e até mais.